Oi, gente, estamos aqui com o quarto semestre de Publicidade e Propaganda da Unic e a gente vai falar sobre redação e suas práticas. Então, gente, eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Camila. Nosso tema é redação publicitária na rádio. E eu vou contar um pouquinho para vocês da breve história do rádio no Brasil. O rádio nasceu no Brasil oficialmente no dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Mas foi só em 1930 que a rádio se consagra como meio de comunicação de massa. Getúlio Vargas liberou a divulgação de propaganda durante a programação. Eu sou a Camila e eu vou falar um pouquinho sobre redação publicitária para rádio, como é que funciona, vou dar um pouquinho de dicas, enfim. O rádio ele possui uma presença muito ampla. Ele é super democrático e ouvido por todas as classes, idades e todas as regiões do país. Segundo uma pesquisa do Qatar Ibope, mais de 52 milhões de brasileiros ouvem rádio com frequência e esse público costuma ser super fiel. Portanto, trata-se de um meio efetivo que permite às empresas conquistar muitos clientes. Mobilidade é uma das palavras que mais se encaixam no rádio. Mesmo antes da existência dos smartphones, ele já era um meio super móvel. No entanto, nos últimos anos, passou a ser compatível com diversas plataformas e, com isso, o conteúdo pode ser consumido 24 horas por dia e de diversas maneiras, como no carro, pela internet, celular, televisão. E existe uma pesquisa que comprova que 58% das pessoas utilizam rádio comum, que são em casa, no carro ou no trabalho. 14% ouvem o rádio no celular e 4% utilizam a internet para ouvir o rádio. Uma inserção publicitária em rádio pode ter duração de 15 a 30, 45 e até 60 segundos. Mas ultimamente o mais utilizado é 30 segundos e possui um potencial de prender a atenção do consumidor. Quando ela é bem produzida, o anúncio gera curiosidade, envolve o ouvinte e cria uma imagem mental sobre o produto ou serviço. Continuar? As rádios permitem investimentos variados e muitas vezes de baixo custo que permitem pequenas empresas fazendo uma quantidade significativa de inserções e uma ótima estratégia de marketing, tanto para empresas que ainda estão em desenvolvimento quanto para que já está estabelecida há muito tempo no mercado. Minha dica é: encontre a emissora para o público certo. Por quê? Para que o investimento tenha retorno esperado, é importante conhecer o perfil do seu público-alvo. Isso porque, como eu já falei, essa informação interfere na escolha da emissora de rádio. Por exemplo, se você possui um cliente potencial mais jovem, é provável que ele tenha mais interesse no estilo de música pop do que músicas clássicas ou MPB. Por outro lado, um público mais adulto pode ter interesse em emissoras com foco em rock, MPB e músicas clássicas, além das emissoras de noticiários, por exemplo. É importante também utilizar uma linguagem direta, né, que é a minha segunda dica. Ela está relacionada ao tom do discurso mais indicado para anúncios de rádio. Neste caso, é interessante apostar em uma linguagem direta que reflita a maneira com que as pessoas conversam no dia a dia, ou seja, uma linguagem excessivamente formal não é aconselhável, já que pode dificultar o entendimento da mensagem e gerar um distanciamento da marca. É importante também enfatizar o nome da empresa.
durante a ação publicitária de rádio, você precisa reforçar a imagem da sua empresa. Por esse motivo, é importante citar a marca de uma maneira clara e que permita o ouvinte se lembrar de um momento posterior, né, dessa propaganda. É importante também você ser persuasivo e direcionar o anúncio, ou seja, falar de diversos produtos ou serviços em um único anúncio não é mais indicado. Por quê? Como o tempo é curto no rádio, é ideal que você direcione a publicidade a um item específico e invista em argumentos sólidos sobre ele. É isso. Camila, o que você gostaria de dar de dicas, né, para aquelas pessoas que estão começando dentro da redação, né, dentro do rádio, né, em relação à redação publicitária, mas dentro do rádio, o que seria interessante essas pessoas utilizarem? Quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas? Então, como eu falei, eu acho super interessante usar uma linguagem mais direta, né? Não nada muito formal, mas também nada muito desleixado, né? Digamos assim, mas algo que deixe mais próximo das pessoas do dia a dia, né? Porque geralmente quando a gente ouve rádio, né, de acordo com as pesquisas do Catar e Ibope, a gente utiliza indo pro trabalho, ou no trabalho tá ali fazendo alguma atividade, tá ouvindo, ou em casa. Então, assim, é importante você utilizar uma linguagem que seja mais popular e que as pessoas entendam. Guilherme, qual que seria o seu olhar diante da redação publicitária para o rádio? Fala um pouquinho pra gente. Acho que a redação publicitária para o rádio já foi mais importante, mas ainda se faz também presente nos dias atuais, por meio das mídias digitais agora, tanto que a gente, tanto quebrando um pouco essa barreira, a gente está gravando aqui um podcast, e no próprio podcast, o que a gente está fazendo agora, ela é muito importante, entendeu? Por meio de anúncios, por meio de comerciais, você vê como a redação publicitária ela é forte, entendeu? E no próprio rádio que você escuta quando está dirigindo ou quando está em casa, a redação publicitária ela é firme e ela gruda, entendeu? Porque a maioria das propagandas que você vê na mente das pessoas, assim, ela é feita por forma de rádio, por forma de subliminar, assim, no rádio, e ela fica na cabeça das pessoas, entendeu? Vamos passar agora para a redação publicitária na TV. E aí nós temos 4 alunos que irão falar sobre esse assunto, né? Podemos começar aí com a In, né? O que ela tem para falar para a gente sobre como se deve proceder, né, diante da TV. A redação publicitária na TV é muito boa porque na TV a gente consegue mostrar em imagens e criar coisas muito mais dinâmicas, né, para as pessoas se interessarem. Então, quando uma empresa quer vender um produto, ela contrata o redator e o design, e eles vão lá, produzem essa peça, e aí para a TV fica muito mais dinâmico para as pessoas conseguirem entender o que elas irão comprar. Por exemplo, se eu quero ver um carro, comprar um carro, então para mim, se eu estiver vendo a pessoa, tipo, que eu posso me comparar com ela, posso me sentir representado por uma pessoa que pega um carro e, tipo, se sente livre para sair, para viajar. Então eu acho que isso seria uma forma legal de eu conseguir me conectar com as coisas que eu costumo consumir. Então, na TV, a redação é muito importante também, a gente ser muito direto e saber falar com o público. Qual é o público que eu quero falar? Se eu quero falar com o jovem, com os adultos, então eu tenho que saber para quem eu estou me direcionando na peça, né, na campanha. E é isso. Elaborar bem as coisas e não fazer coisas muito repetitivas também. Sempre ver, tipo, visar
saber se as pessoas já foram feito isso e basicamente isso, professora. Então, sobre o público na televisão, né, na redação publicitária à televisão. Bom, direcionamento é sempre importante, mas a gente também não pode ser tão direcionado a um público específico, pois a mensagem se perde e a gente acaba perdendo o fio da meada. A gente não vai conseguir acertar nada, pois o público não tá lá, necessariamente. A gente pode meio que direcionar de algumas formas, por exemplo, escolhendo um canal específico para poder fazer uma propaganda, divulgar em um horário específico que a gente sabe que o nosso público, através da pesquisa, né, a gente sabe que o nosso público vai estar lá, mas ainda assim não podemos deixar a mensagem tão ampla, tão fechada, né? Também a forma como a gente se expressa, a gente também não pode fazer uso de algo que seja limitado a um conhecimento muito... Seja abrangente, né? A gente tem que abranger mais público. A gente precisa ter uma forma de linguagem clara que dê para entender diferentes povos e culturas e locais do Brasil. A gente tem, no Brasil mesmo, a gente tem uma linguagem muito plural, a gente tem sotaques, então, assim... às vezes, se a gente botar muito de um lugar, a gente talvez não possa entender. Então é sempre bom a gente mediar isso. Também com o uso de memes. A gente tem visto hoje em dia muito pelas redes sociais, né, mas na televisão também, o uso de memes em propagandas. E isso, de certa forma, limita o público que vai ter acesso, porque muita gente não conhece todos os memes. Então, assim, a gente precisa deixar amplo, mas ao mesmo tempo direcionar de uma forma correta. Como? A gente precisa pensar o que o meu público está fazendo, que horário ele tá assistindo, em qual canal ele vai estar e qual programa ele vai assistir também. Então tudo isso a gente consegue direcionar especificamente para o nosso público, mas ainda assim atingindo uma grande gama de pessoas. Diferente das redes sociais, que a gente pode direcionar para uma pessoa específica, um tipo de consumidor, na televisão a gente não tem isso. A gente tem que direcionar para o máximo possível de pessoas e entregar a nossa mensagem da forma mais clara possível. E é bom, interessante também a questão do tempo, do horário que o meu anúncio vai ser passado. Né? Por exemplo, se eu quero vender uma cerveja, não vai funcionar se eu colocar essas cervejas de manhã, entendeu? Então vai ser sempre, tipo, depois do jogo, depois de um programa de TV que é, tipo... vamos jogar conversa fora, ou um programa de TV que já é muito à noite, então isso é muito interessante também, ver, tipo, o horário da grade pra colocar as suas coisas, não colocar, assim, tipo, de qualquer forma. É sempre saber o horário pra poder se posicionar. Continuando nessa... Eu sou o Breno e dando seguimento a todas essas informações que foi dada agora, eu queria complementar falando que o público da TV, a grande massa, está sendo cada vez mais, como posso dizer, exigente a consumir a propaganda. Não tem sido qualquer propaganda que tem que ser bem pensada e bem bolada para o público aceitar. Tanto é que a grande massa agora prefere, opta pelas propagandas que são mais orgânicas, que são vinculadas e colocadas num contexto do que está passando no momento, do que está se falando, para que o público-alvo se identifique e consuma, consegue persuadir esse público a proposta que... persuadir o público a essa proposta que a campanha está querendo passar. Vamos passar aí agora para o Daniel, né? Ele vai falar um pouquinho ainda sobre a questão da redação publicitária na TV. Daniel, faz aí suas considerações aí em relação a esse tema. Sim. Muita gente acha que trabalhar com redação publicitária para TV é o emprego dos sonhos, porque você trabalha com grandes campanhas, muitos propaganda, muita gente famosa, você conhece gente, você faz marketing, você faz jingle que todo mundo fica na cabeça. Mas nem sempre é só sobre isso. Porque, além disso,
tem outras pessoas por trás, como o redator, que é quem desenvolve tudo isso, e tem muita criatividade, muito desempenho dele. Embora muitas pessoas confundam o redator publicitário muitas pessoas confundem o redator publicitário e a própria publicidade, tratam de profissões relacionadas à área de marketing. Elas têm diferenças. O redator escreve para causar entendimento no leitor. O publicitário faz propaganda para vender o produto ou serviço. Ou seja, não é porque você é um redator publicitário que você vai fazer nesse meio campo. Já o redator publicitário cria textos que buscam chamar a atenção do consumidor e o torna mais propenso a adquirir determinado produto ou serviço. Assim fica mais claro entender a importância de cada um desses profissionais para um planejamento de execução. Toda campanha de marketing é focada em atingir um objetivo diante de um determinado público. É o redator publicitário que conduz a pesquisa para criar o seu conceito. Também é ele que vai definir a linguagem mais adequada para o contexto e como vai se aproximar do público definido. Isso feito é o conceito construído para ele que serve como norte para o processo da criação de materiais gráficos, que são as nossas famosas campanhas que todo mundo ama. Deixa eu descendo. Tá. Um texto muito claro vai te ajudar muito nesse meio campo para você atingir seu objetivo. Mas você conhecer seu público-alvo, você saber com quem você está lidando, você saber o que você está fazendo, te ajuda muito mais. Mas te ajuda muito mais nesse meio caminho. Mostrar, por exemplo, o seu interesse. Tá, você é dono de um projeto X e você quer anunciar para clientes Y. Nem sempre esse tipo de cliente vai consumir o seu produto. Então, o redator entra nesse meio para fazer toda essa análise e ver do melhor jeito de você colocar o projeto X dentro do público Y, por assim dizer. É isso. Ok. Bom, e para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês desse uma dica, né? Para quem está começando, para quem está pensando em seguir a carreira aí de redação publicitária na TV ou no rádio, né? Através de uma palavra, através de uma frase, né? Podemos começar aí com a Camila e o... A minha dica para quem quer seguir no rádio, a carreira de redação publicitária no rádio é persistência e criatividade, que são duas palavras que você vai precisar nesse ramo, né? Porque é um ramo que muita gente não bota muita fé, mas é um ramo que ainda existe e, como a Camila falou, é um ramo que, apesar de muita gente achar que tá morto, não tá, entendeu? Então, é isso, segue aí. Como o Guilherme falou, eu também acho que a minha dica de ouro é seja criativo e estude bastante. Essa é a minha dica. Ok, vamos lá, Maílson, a sua dica. Então, a minha dica para a televisão é pesquise o público, entenda o que você quer passar, façam 3 perguntas: como, quem e por quê. Como eu vou passar essa mensagem, para quem eu vou passar e por que eu estou passando para esse público específico. Por que eu preciso passar para esse e não para outro. Ok, aí... A minha dica é organize bastante suas ideias, né? Leia bastante para você conseguir ter sempre conhecimento e procurar outras coisas também, né? Tipo, a gente não fica sempre no nosso mundo achando que tudo é do jeito que é, então a gente tem que olhar para fora disso tudo e entender, saber conversar com todo mundo. Eu acho que é isso, é a minha dica. Ótimo. Daniel? Eu acho que não seja óbvio. As famosas publicidades. Compre isso agora, antes que acabe. Tipo, aproveite esse dia para fazer isso e já tá muito saturado. Todo mundo usa. Então, para você se dar bem, eu acho que você tem que sair dessa caixinha que tá todo mundo e explorar novas. Ok, para finalizar, o Breno vai falar aí pra gente quais são as dicas que ele tem. Bom, a minha dica é... Além de... Esqueci minha dica. Tá. É que seja bem claro, porque uma inserção na televisão, hoje em dia, é muito, muito alto o valor dela. Então, para você atingir seu público e seu objetivo,
você tem que ser bem claro no que você quer fazer, na mensagem que você quer passar, para não desperdiçar o seu dinheiro e o tempo das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. Ok. E assim a gente finaliza aí esse podcast, né, com os alunos do 4º semestre de Publicidade e Propaganda da Unic Beira Rio. Gostaria de parabenizá-los por esse podcast, né, esse primeiro podcast, pelas explicações, por todo o conhecimento que foi compartilhado aqui, ok? E obrigada.